A Band News FM começa agora um programa especial nesse fim de ano, começo de um novo ano, para falar de um dos setores que continuam puxando a economia brasileira, um dos setores mais importantes do país, o agronegócio. Eu vou ter o prazer aqui de conversar com o Tavinho, apresentador do canal Terra Viva, colunista aqui também da Band News FM, e o Silmar Miller, que é consultor do canal Terra Viva. Silmar, Tavinho, primeiro, muito obrigado por aceitar o convite, bater esse papo aqui comigo na Band News FM. Obrigado, Sandro. É sempre bom conversar com vocês e bom ter o Silmar do nosso lado aí. Vamos lá, vamos balançar, né, Silmar? Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Bom, a pergunta que a gente sempre faz no começo, ela é uma pergunta, vou falar um pouco mais genérica, sem entrar tanto nos números específicos. O agronegócio, isso a gente viu muito claro no ano de 2020, com a pandemia, o agronegócio continuou puxando, da forma que foi possível, o PIB brasileiro. E aí eu queria perguntar para vocês, vou começar com você, Silmar, que balanço que dá para a gente falar desse 2021 do agronegócio brasileiro, um ano de retomada também, até na economia como um todo, não foi da forma que a gente esperava lá atrás, mas ela acontece. Um ano em que a gente teve ameaça de crise hídrica, tivemos geadas. O que dá para a gente olhar para o agronegócio em 2021? Sandro, olha, o ano começou com a expectativa positiva, com o início da vacinação aqui no Brasil. Isso foi um elemento positivo aqui para a economia, inclusive, como um todo. E para o agronegócio não foi muito diferente. Pessoal animado, preços favoráveis aqui para a safra de grãos lá no início do ano. O pessoal plantou mais. O que atrapalhou foi o clima, né? O clima realmente não contribuiu esse ano. Tivemos aí alguns solavancos muito sérios a partir de fevereiro, março, quando começou a faltar chuvas para as lavouras em andamento. Uma das lavouras mais prejudicadas foi o milho de segunda safra, que é a principal safra do país aqui, desse cereal, faltando chuva. Depois tivemos uma sucessão aqui de geadas também, que acabou comprometendo mais ainda a própria safra de milho e afetando outras culturas importantes aqui do nosso agronegócio, no caso do café com geadas aqui históricas. Fazia muito tempo que não acontecia esse tipo de efeito, de certa forma, devastador aqui, especialmente no sul de Minas, principal região produtora de café aqui do país. Prejudicou bastante, especialmente a safra que vai ser colhida no ano que vem. Ou seja, são efeitos tardios que podem acontecer ainda de efeitos das geadas que aconteceram este ano, pelo mês de julho, uma sucessão de geadas realmente muito forte, que prejudicaram muito a safra de café. Outros setores que acabaram sendo afetados foi o de cana-de-açúcar também, com a safra sofrendo bastante, primeiro pela falta de chuvas, foi aquela seca praticamente generalizada, que afetou também a questão hídrica, né? A falta de água, que tudo afetou bastante a cana-de-açúcar, especialmente aqui na região sudeste, que é o grosso da região produtora do país. Então, prejuízos grandes também para a safra de cana, que ainda está em colheita aqui no país. Laranja foi outro setor muito prejudicado, cítricos em geral, né, bastante afetado também pelos dois fenômenos, falta de chuvas e também por geadas. Setor de hortigranjeiros também bastante afetado. E tudo isso, é claro, teve efeito nos preços desses produtos todos, né? Os preços deram um salto. Isso, claro, teve efeitos aqui na inflação, teve efeitos para o consumidor brasileiro, embora, de certa forma, tenha compensado para o agricultor, para o produtor que perdeu muita coisa nas lavouras, tenha compensado esse efeito no volume de produção, compensado por preços mais favoráveis. Os preços subiram como consequência da própria quebra na produção agrícola. Então, isso compensou, do ponto de vista do produtor, os efeitos das perdas que ele teve nas lavouras. Na pecuária, também tivemos alguns solavancos, principalmente na questão da pecuária bovina de corte, com a suspensão das compras por parte da China, isso lá no mês de setembro ainda, depois daqueles 2 casos atípicos da doença da vaca louca, rapidamente comunicados, solucionados, informados às autoridades chinesas, mas os chineses, aproveitando desse episódio aqui, estão segurando ainda as suas importações de carne bovina até esse final de ano. É uma forma, inclusive, de baixar preço, ou seja, sem correrias para ir atrás do nosso produto. Isso acabou achatando foi os preços do boi aqui para os nossos pecuaristas, embora tenham se recuperado já nesse final de ano.
E um fator aqui que chamou bastante atenção esse ano, prejudicou bastante a agricultura brasileira, está prejudicando ainda, é a questão dos custos dos fertilizantes. Fertilizantes e outros insumos agrícolas deram um salto e afetando tremendamente os custos da produção, inclusive para a safra que está em curso nesse momento, essa que vai ser colhida no ano que vem. Que promete bastante em termos de produtividade, o clima tem ajudado até, pelo menos agora, esse final de ano, as lavouras em andamento, mas os custos subiram muito. Isso, claro, estreita bastante as margens de lucro dos nossos produtores, prejudica bastante a sua rentabilidade, embora os preços ainda tenham compensado, estejam compensando parcialmente esse efeito dos custos, que em boa parte é um problema decorrente da própria crise da Covid, né? Se embaralhou muito a questão logística globalmente, falta de contêineres, falta de navios para trazer produtos, levar produtos de um lado para o outro, isso afetou bastante o comércio mundial e praticamente tudo. Então, isso tem um efeito ainda deletério aqui em termos da produção agrícola pelo lado dos custos. Mas eu diria que o saldo do ano ainda foi positivo, em termos de rentabilidade dos produtores, por conta dos preços, por conta de safras que se deram bem. Caso da soja, por exemplo, teve uma safra muito boa, uma safra recorde, se salvou dos efeitos climáticos, temos excelente colheita, tudo isso ajudou na rentabilidade dos produtores, felizmente. A safra de grãos foi maior do que, do que o ano anterior, apesar desses solavancos todos que a gente acaba de mencionar. Então, agora é guardar aqui o ânimo dos produtores com relação à safra nova, que é muito bom, e esperando aqui que o clima, dessa vez, pelo menos, contribua e amenize aqui os efeitos que nós tivemos na safra desse ano, efeitos negativos ocasionados pelo clima. O cenário é positivo, apesar de tudo. Tavinho, eu queria ouvir você também sobre esse balanço do ano de 2021 e também o Silmar trouxe o cenário foi difícil, ele é positivo para o próximo ano e dentro desse balanço queria te perguntar também como é que termina 2021 a visão do agro brasileiro no mercado internacional. Bom, Sandro, boa sua colocação. O Silmar acho que deu uma boa análise geral aí. Nós tivemos muitos problemas nesse 2021, mas, como ele bem disse, nós chegamos a um resultado positivo. Os números aí das exportações do agronegócio têm batido recordes seguidos e vamos fechar o ano muito bem, né? E eu acho que acho que a grande lição do agronegócio brasileiro foi que ele conseguiu passar o período da pandemia e toda a confusão produzindo. Nós não deixamos de abastecer tanto o mercado interno quanto o mercado externo. O problema é que, como já foi dito aí, os custos subiram muito para o produtor. E isso acabou refletindo no consumidor, que também perdeu muito do seu poder aquisitivo. Mas o saldo é positivo, inclusive quando a gente pega, por exemplo, o VBP, que é o valor bruto da produção, que vai apresentar de novo um índice de crescimento em relação ao ano anterior. Apesar das dificuldades que nós tivemos, nós temos novos números aí para a safra de grãos positivos, tanto para agora como para depois, dependendo, claro, de uma série de condições. A questão dos custos de fertilizantes, e mais principalmente a nossa dependência dos produtos que são a base do NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, isso sim é um grande gargalo que o Brasil pretende corrigir, está tentando para tentar tirar agora o melhor proveito disso, já que ficou para trás na lição, perdeu o bonde várias vezes, mas já viu que é dependente disso e não pode correr esse tipo de risco mais. Esses são fatores positivos. E você citou também, apesar de todas as adversidades, a questão do Brasil, da imagem do Brasil no cenário internacional. Nós sofremos aí muitas lambadas e sempre estamos sofrendo. Agora, recentemente, aí tivemos a questão da China, da carne bovina, que parou durante 3 meses, né? Agora, a questão também da Europa, que nos ameaçou aí com parar de comprar nossa soja para evitar desmatamento, mas isso são pressões econômicas. Essas coisas, elas são assim mesmo, é guerra. Como a gente sempre comenta no programa lá com o Silmar, quem não chora não mama. E aí todo mundo fica querendo aproveitar o melhor momento para fazer o melhor negócio. Se abastece e depois espreme. A grande realidade é que nós temos hoje uma penetração muito maior no mercado internacional, apesar das dificuldades. Sofremos aí com problemas de colocação de produtos por conta de contêineres que ficaram parados em muitos portos, principalmente contêineres refrigerados, mas conseguimos abastecer e conseguimos entregar. Quer dizer, em se normalizando e em tendo condições de clima para o ano que vem favoráveis, a gente vai se desenvolver muito bem. E com relação à imagem internacional, o Brasil tenta corrigir isso.
através da participação na COP21, levando lá a nossa bandeira de produção sustentável de alimentos com a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, Ministério da Agricultura, e um trabalho muito bem feito de divulgação internacional por parte do Ministério da Agricultura e da ministra Tereza Cristina. Eu acho que é isso. Nós temos que fazer a lição de casa e vender o nosso peixe, fazer o nosso marketing, porque capacidade de produzir e entregar a baixos custos nós temos. O que contribui muito para o nosso problema é a questão da logística, mal resolvida até hoje, está sendo acelerada aí pelo Ministério de Infraestrutura, e também a questão de preços e impostos que incidem no mercado interno. Acho que esses são problemas, mas o saldo geral eu acho que é positivo e o caminho é esse. Temos que nos defender do que tentam pregar contra a nossa imagem no exterior e temos que acertar o nosso calcanhar de Aquiles, que é a questão da base para a produção dos fertilizantes. Nós não podemos ser líder na produção de alimentos no mundo sem ter uma segurança de que vamos entregar. Como vocês sabem, o mercado é o seguinte, ele compra, mas ele quer garantia de entrega, qualidade e preço. Esses 3 itens são fundamentais. Não podemos falhar num item. A pecuária já sabe disso através da nutrição, genética e sanidade, o tripé da genética. E o nosso, no mercado internacional, é esse. Cabe ao governo resolver aí algumas questões prioritárias e tentar seguir bem essa linha, inclusive nas negociações com o mercado internacional. Para o mercado de suínos e de aves e também o de ovos, o mercado, principalmente de aves e suínos, foi excepcional, inclusive com os problemas aí com a China e com os problemas com a China, com a questão lá da febre suína africana, e também ampliamos a nossa abertura e venda de aves, e a de suínos praticamente explodiu. Então, eu acho que o Brasil sabe muito bem como se virar rapidamente nas situações adversas. Temos que apresentar bom resultado e melhorar para quando a gente, como diz na aviação, está com céu de brigadeiro ou na navegação, vento em popa. Acho que é isso. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente vai falar sobre um dos assuntos, claro, e aí quando a gente fala em qualquer setor, inflação e preços. É um assunto importante que também, claro, tem o agro como um dos atores. Em instantes, então, no segundo bloco desse bate-papo especial com o Silmar Miller e também o Tavinho. Segundo bloco dessa conversa, um balanço do agro brasileiro no ano de 2021. Eu estou conversando aqui com o consultor do canal Terra Viva, Silmar Miller, também com o Tavinho, colunista aqui da Band News FM, apresentador do Terra Viva. Tavinho, eu vou começar esse bloco com você. Você falava há pouco, a gente batia um papo sobre imagem do Brasil. Um assunto que está em discussão, não é de hoje, mas a gente terminou o ano de 2021 com a proximidade da COP26, é falar não só no agro, mas falar em economia sustentável. E aí tem muita gente que tem uma avaliação A, B, e muitas vezes sem muito conhecimento do que é a sustentabilidade no agro brasileiro. Queria te pedir para trazer um pouquinho como é que a gente está trabalhando essa sustentabilidade. Sempre dá para avançar, mas como é que está essa busca por um agro sustentável aqui no Brasil? A questão da sustentabilidade, da produção sustentável de alimentos, tanto em proteína animal quanto em proteína vegetal, ainda precisa ser muito bem explicada e muito bem trabalhada no marketing brasileiro. Que mesmo no nosso mercado interno, a não ser nós, especialistas e principalmente produtores, nós sabemos que nós fazemos isso. Inclusive, temos um código florestal que talvez seja o mais rígido e o que mais cobra resultados do mundo. Talvez algumas coisas não consigam ser colocadas em prática ainda. Mas temos que fazer esse trabalho de divulgar e de executar. Quanto a executar, nós estamos fazendo. Existem programas aí como Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, que são um grande sucesso. Existe plantio direto, que é um negócio fantástico, espetacular. Produção de leite com novas normas e com qualidade do leite brasileiro. A questão das aves no Brasil, que não usam estimulantes, não usam hormônios, como muita gente acha que usa. A questão da produção da carne brasileira, que é uma carne produzida a pasto, com finalização, às vezes, numa boa parte, em 15%, em confinamento. Isso se você pegar uma carne americana, eles usam hormônio para poder acelerar crescimento e conversão, tanto em arroba quanto em leite. Então,
O nosso modelo é muito especial e ele é um dos mais modernos do mundo. Agora, a gente tem que explicar tintim por tintim, porque mesmo lá na COP26, quando a gente foi agora colocar a nossa posição, na COP lá, nós tivemos aí um problema sério, porque as pessoas não entendem como é que a gente pode produzir desse jeito, dessa forma. Eles não entendem. É completamente diferente de tudo que fazem no mundo. Silmar, é um diferencial, como trouxe o Tavim, e aí queria pegar esse gancho, o que o Brasil, governo brasileiro, precisa fazer para mostrar todo esse trabalho? O que está faltando? A gente já faz, mas não consegue mostrar isso para o mundo. Você citou bem, esse é o grande desafio do Brasil, que é a questão de como demonstrar, ou seja, melhorar a nossa imagem lá fora, demonstrando aquilo que a gente faz melhor do que ninguém. E são muitas coisas, o Tavinho já adiantou alguns desses fatores que são diferenciais da agricultura brasileira, integração lavoura, pecuária, florestamento, isso é um negócio fantástico, só existe aqui, está crescendo bastante, país afora, plantio direto na palha, uma tecnologia antiga lá que protege o solo, o Brasil é pioneiro nesse negócio, e hoje, praticamente, a maior parte da agricultura brasileira obedece a esse tipo de cultivo, que protege bastante os nossos solos. Então, isso é tudo agricultura sustentável. Nosso Código Florestal é um exemplo para o mundo, né? Poucos países têm um Código Florestal que protege o meio ambiente como temos o nosso. Só que isso não acaba não aparecendo lá fora. O que aparece lá fora é o lado negativo, é o desmatamento da Amazônia, que não tem nada a ver com o agronegócio, tem a ver lá com exploradores de madeira, de forma ilegal, o desmatamento é ilegal, isso é bem claro, deixar bem claro isso aí, a exploração de minério, tudo isso acaba causando devastações na floresta, e é o que aparece lá fora. E o Brasil não consegue mostrar o lado bom, porque esse lado ruim prevalece no noticiário internacional. É preciso inverter isso aí. E a forma de inverter isso aí é acabar com o desmatamento, ou seja, não adianta simplesmente tentar mostrar o lado positivo enquanto continua o negativo impactando a nossa imagem lá fora. Tem que combater essa questão do desmatamento para zerar essa questão, e aí sim o lado positivo fica mais fácil de mostrar. E com um detalhe importantíssimo, né? Tudo isso é usado hoje para boicotar o nosso comércio, para causar protecionismo contra os nossos produtos, encarecendo nossos produtos no seu comércio internacional, utilizando esse pretexto de que a agricultura brasileira é devastadora da Amazônia. Tem nada a ver uma coisa com a outra, mas nos prejudica em termos de imagem e os outros se aproveitam dessa nossa falha, desse nosso calcanhar daquilo. É isso que precisa ser combatido e demonstrado lá fora realmente o que é bom e que é muita coisa que nós temos para mostrar. Bom, Sandro, antes de você encerrar, gente, só para completar, Silmar, não podemos esquecer também que a gente tem muito inimigo, viu, Sandro e Silmar? Silmar sabe disso, você sabe também. Aqui dentro do Brasil, gente que gosta de divulgar a notícia ruim, mas a notícia boa, ninguém coloca na primeira página do jornal. Esse é o problema também. E os nossos concorrentes do comércio internacional se aproveitam disso, né? Para boicotar o próprio comércio do Brasil, porque é do interesse deles, né? Então, tem que mexer nisso aí, eliminar esse calcanhar de Aquiles para realmente as coisas andarem melhor. Tavinho, a gente está falando aqui desse mercado lá fora, como você disse, não tem peixe pequeno nessa brincadeira. Não. Queria falar agora um pouco do mercado interno e, antes de uma avaliação, eu queria te pedir para explicar para o nosso ouvinte, para quem está acompanhando também nas redes sociais, porque é um negócio que parece difícil de entender e às vezes é realmente difícil de entender. No primeiro bloco, você citou muito bem o Brasil, líder na produção mundial de alimentos. Mas aí o cara, quando vai no mercado, ele tá vendo ali o preço de determinados produtos, a inflação subiu, o preço passou muito, teve gente que teve que parar de comer carne, tem gente que não consegue mais comprar o tomate, a salada, o frango, teve que correr pro ovo. Por que isso acontece? Por que a gente produz tanto alimento, mas o preço está subindo muito aqui no Brasil? É um problema internacional? É um problema apenas nosso? Queria começar com isso, com uma explicação para que o nosso ouvinte entenda o que aconteceu em 2021. Olha, não é um problema nosso. Primeiro, o Silmar depois confirma, é um problema mundial. Os custos de produção subiram muito. As dificuldades por conta da pandemia trouxeram aí vários problemas para serem resolvidos. Por exemplo, o transporte não só de alimentos, mas de todo tipo de material e qualquer tipo de insumo na economia em geral, ficou travado durante a pandemia. E aí nós temos um custo mundial de alimentos que está acelerado. Não é um problema nosso. É aqui na Alemanha, na França, nos Estados Unidos.
e bater no governo, dizer que o custo aqui está alto. A inflação nossa está passando aí, fechando 2021, acima de 2 dígitos, né, como era previsto. A economia nossa regrediu. Nós temos um grande número de desempregados que deixaram de pagar impostos. Os custos de produção subiram muito para o pecuarista. Recentemente, a arroba do boi, que estava entre 315 e 320, pagando o custo do produtor, por conta do problema com a China, caiu para 240 até, em alguns casos 250. O preço da carne para o consumidor não caiu, porque a cadeia é muito grande. E em cada item que a cadeia produtiva passa em cada setor, vai se acrescentando uma margem de tributos. É preciso uma reforma tributária no Brasil e isso atinge diretamente a área de alimentos. É só ver o que acontece com a inflação. E o item cesta básica e alimentos, ele está, sim, fazendo um peso danado nisso. É uma série de fatores. Quando a gasolina aumenta, o diesel aumenta, que movimenta máquinas e caminhões, quando o petróleo sobe no mercado internacional, tudo no Brasil é transportado. O que chega para a fazenda é levado via combustível. O que sai da fazenda é levado via combustível. O que vai para o porto, via combustível. O que vai para o supermercado, via combustível. O consumidor que vai comprar no supermercado, via combustível, seja no transporte público ou no carro dele. Então, os custos são altíssimos e é um problema da economia mundial. E há também a questão do atrativo de vender, porque os preços são pagos em dólar. E em dólar você tem remunerações melhor do que você tem no mercado interno. Mas o mercado interno não está desabastecido. Existe uma questão social e econômica que precisa ser resolvida. E, bem claro, os preços mundiais estão caros em tudo, não é, Silmar? Sem dúvida nenhuma, Tavinho. Aliás, eu cito aqui a questão você citou do petróleo, tem a questão do clima, que derrubou produções agrícolas mundo afora, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil. Mas mesmo hoje, nós estamos com safra de trigo muito pequena mundo afora, por quebras na produção decorrentes de clima, nos Estados Unidos, no Canadá, na Rússia, no Irã, na Argélia, todos os importantes países produtores de trigo, estão com problemas de clima lá afetando a sua produção, e isso impacta no mundo inteiro. O Brasil, por exemplo, que precisa importar parte do trigo que consome, está pagando um preço altíssimo lá fora. Isso nos beneficia em parte o nosso produtor aqui dentro, mas, por outro lado, encarece as nossas importações. Então, custo do petróleo, fator que o Tavinho já citou, toda a logística foi afetada, tem altíssimos preços dos fertilizantes, que mais que dobraram de um ano para cá, são consequência em boa parte da própria pandemia, que causou um efeito dramático em termos de logística global, em termos de interrupção, inclusive, da produção de matérias-primas, por questões decorrentes da logística. Tudo isso acabou afetando bastante os preços dos alimentos mundo afora, não só no Brasil. E o impacto é inevitável disso na inflação, no custo de vida e, consequentemente, afetando aqui a alimentação do próprio trabalhador brasileiro e do mundo inteiro. Em instantes, a gente volta para o terceiro e último bloco desse bate-papo sobre o agro brasileiro, comigo, o Silmar Miller e também o Tavinho. Terceiro e último bloco dessa conversa sobre o agro brasileiro. Eu estou aqui com o Tavinho, colunista da Band News FM, também apresentador do Terra Viva, o Silmar Miller, também consultor do Terra Viva. Para a gente olhar para 2022, Silmar, vou começar com você esse bloco. 2022 é um ano em que todo mundo acredita numa retomada mais forte, de uma retomada da normalidade, principalmente, e é um ano de eleição no Brasil, onde a gente vai estar discutindo o país, discutindo todos os setores e, sem dúvida nenhuma, discutir o agro é importantíssimo. A gente já falou um pouco aqui da perspectiva que a gente tem para o ano no setor em 2022. O que tem que ser discutido? Citamos aqui há pouco, por exemplo, de explicar, mostrar para o mundo o que o Brasil faz no agro. O que mais que a gente precisa discutir no meio dessa tratativa das eleições que a gente vai ter ao longo do ano? Bom, vamos começar por alguns calcanhares de Aquiles aqui do agronegócio brasileiro, que é resolver essa questão da dependência dos fertilizantes. O ano está terminando com preocupações muito grandes, não só para essa safra em andamento, mas para as próximas safras, que vão ser muito impactadas, não só pelo extraordinário aumento dos preços dos fertilizantes, mas pelo fato de que pode até faltar fertilizantes se algo não for feito no sentido de sanar as dificuldades que a gente está tendo em termos de importações e na nossa própria produção interna. O Brasil é extremamente dependente de importações de matérias-primas e isso não pode continuar por mais tempo, que o Brasil, sendo extremamente dependente de matérias-primas para fertilizantes, não tem condição de continuar crescendo na sua produção de alimentos.
Brasil depende muito de uso de fertilizantes nas suas lavouras. Nós temos solos muito ácidos, Brasil afora, isso de sul a norte, isso é assim. Então, o Brasil é dependente de fertilizantes e precisa resolver com a sua autossuficiência na produção desse insumo. Não pode continuar eternamente dependendo disso. Fora isso, nós temos aí pela frente aqui um ano complicado, um ano de eleições, mas também um ano de economia andando meio de lado aqui. A perspectiva não é muito boa para a economia brasileira, muitos economistas antevendo aqui a possibilidade até de uma recessão, de um crescimento medíocre. Por quê? Porque as reformas necessárias para fazer a economia andar melhor não estão sendo feitas. O ano está terminando aqui com reformas feitas pela metade, tudo isso acaba prejudicando o andamento da economia para o ano que vem, por falta de investimentos. O empresário acaba recuando nos seus planos de investimento porque não sabe o que vai acontecer depois. Então, não tem condições de planejar enquanto o próprio governo não se planeja se vai ter estouro do orçamento, se não vai ter, até o próprio tamanho do orçamento que possa eventualmente ajudar em melhorar os rumos da economia. Então, é um ano que termina com muita incerteza com relação ao próprio ano. O agronegócio deve continuar mostrando um bom serviço se o clima ajudar. A intenção de plantio dos produtores é boa, todas as lavouras estão com um andamento bem até esse final de ano, em termos climáticos. Por outro lado, o aumento de áreas de plantio de soja, de milho, de algodão e de outros produtos aqui promete uma safra bem maior em 2022. Se o clima ajudar, a gente chega lá e isso ajuda, mais uma vez, com que o agronegócio contribua para manter a economia brasileira andando. Os outros setores realmente estão bastante prejudicados, em boa parte, pelas indefinições do próprio governo. Tavinho? Pois é, Sandro e Silmar. E, para terminar, 2022 vem aí. Podemos esperar um bom ano para o agronegócio se algumas coisas contribuírem, como disse aí o Silmar. Se não tivermos problemas com fornecimento de matéria-prima para principalmente a produção dos fertilizantes, se o clima ajudar, já sabemos que temos um La Niña que vai se alongar aí até outubro, ou seja, teremos um menor índice pluviométrico. E resolvendo todas essas outras questões ambientais e políticas que implicam numa série de tomadas de decisões. Ano eleitoral, na última eleição, o setor do agronegócio foi muito bem cuidado, porque os nossos candidatos à presidência entenderam que é um setor importante na produção e geração de riquezas do Brasil e trabalharam muito bem isso. Tivemos um impulso muito bom neste governo com a ministra Tereza Cristina e esperamos que esteja e prossiga assim para o próximo governo, com os candidatos dando também aí atenção e prioridade para ouvir quais são as prioridades do agronegócio. Queria agradecer aqui o Tavinho e o Silmar Miller pela participação nesse programa especial. Olhando para 2021, tomara que 2022 não está parecendo que vai ser fácil, mas a gente espera que seja um pouquinho mais fácil. Tavinho, muito obrigado. Silmar, muito obrigado também pela participação. Até um bom 2022 e até a próxima. Bom 2022 para todos nós. Obrigado aí pela participação, Sandro e Silmar. Um abraço a todos. Feliz ano novo. Feliz 2022 para todos.